Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Para você que acompanha o nosso canal do YouTube, o canal da J Soluções, estou trazendo aqui mais um vídeo para você, um vídeo de muita relevância, graças à sua pergunta, à sua dúvida sobre o tema hoje, dicas de como saber se o produto é ICMS substituição tributária. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. Muito bem, gente. Eu recebi novamente uma pergunta de um nosso seguidor, Albert. Um tema aqui que é muito recorrente é substituição tributária, ICMS substituição tributária. Como vou saber se esse produto é ou não substituição tributária, certo? Então vou trazer aqui 3 dicas para vocês, certo? Para vocês identificarem se esse produto é ou não ICMS ST, certo? Então, 3 dicas importantes vou estar trazendo aqui para vocês. Primeira dica, gente, esse convênio aqui 142 de 2018, eu coloquei ele em destaque aqui para você como a primeira dica, porque é extremamente relevante você ler esse convênio. Esse convênio, ele disciplina as regras aplicáveis ao regime de ICMS substituição tributária. Ou seja, se existe a previsão legal neste convênio 142, ele já é meio caminho andado para que esse produto seja substituição tributária, certo? Ele, inclusive, em seus anexos, ele trata por segmento, todos os segmentos possíveis de substituição. Por exemplo, Albert, eu posso cobrar por substituição tributária um determinado produto que não tem previsão no convênio 142? Não. Por isso que é regra geral. Está aqui, ó, disciplinando as regras aplicáveis. Então, se não está previsto no convênio 142, não há de se falar em produto com substituição tributária. Eu coloquei aqui os segmentos, são diversos segmentos, tá? Autopeças, bebidas, cerveja, cigarro, cimento, combustível, ferramentas, lâmpadas, material de construção, gênero alimentício, enfim, diversos itens, e todos esses itens você vai identificar que no convênio tem os seus anexos com as listas de produtos por segmento. Vai estar lá o NCM, a descrição do produto, o CERT, enfim, bem detalhadamente. Então, gente, para quem trabalha com produtos, que vende e comercializa produtos, baixa esse convênio para que seja o seu livrinho de cabeceira lá, para que você entenda melhor sobre a substituição tributária. Essa aqui é a primeira dica extremamente relevante, beleza? Indo aqui para as 2 dicas, para trazer mais informações para vocês. Primeiro de tudo, gente, dados do preenchimento da nota fiscal. Quando você recebe uma nota fiscal, certo? Pelos dados conforme o preenchimento, já dá para identificar se aquele produto é substituição tributária ou não. Já dá para identificar como está sendo tributado aquele produto. Então é fundamental, é extremamente relevante você entender, saber ler essa nota fiscal, certo? Então assim, NCM, nomenclatura comum do Mercosul, código composto por 8 dígitos. Lá no meio da nota, lá do preenchimento do seu DANF, no preenchimento da sua nota fiscal, você vai identificar esse NCM, certo, gente? Aí você pegando o NCM e pegando, por exemplo, o convênio, o protocolo, você vai identificar se esse NCM cabe em alguma dessas listas aqui, certo? Primeiro ponto importante. CERT é o Código Especificador da Substituição Tributária, outro fator fundamental. Porque, gente, o CERT ele é vinculado a um produto de substituição tributária. Se não tem CERT, o produto não é substituição, beleza? Então tem um código específico também para isso. Descrição do produto também é importante, gente, porque às vezes pode identificar que tipo, manteiga de 1 kg. Tem NCM, tem o CERT, mas lá no protocolo, lá no convênio, especificamente falando sobre a substituição tributária, pode ser que determinando manteiga somente de 1 kg seja substituição tributária. Na descrição está específico lá. Aí manteiga em balde, manteiga maiores, nesse caso não existe a previsão do CERT, não existe a previsão nos protocolos, nos convênios, nesse caso não é. Então a descrição também é importante porque tem que identificar se está a descrição correta no protocolo ou convênio, beleza? CFOP, gente, é a natureza da operação, certo? É o que você está fazendo com esta mercadoria. Só relembrando aqui
1, 2, 3 são operações de entrada. Então, se eu estou adquirindo um produto com substituição local, no próprio estado, 1.403, aquisição de mercadoria com substituição tributária. E na parte de saída, 5, 6, 7, são operações de saída, né? Venda, enfim. Aí, por exemplo, 5.405 é venda com substituição tributária, 5.403 venda com substituição tributária. Só que aqui, nesse caso, 5.405 na condição de substituído e 5.403 na condição de substituto, beleza? Então, esses preenchimentos da nota fiscal também dá para você identificar se esse produto é substituição tributária ou não. O CST, que é um dos principais. CST, gente, Código da Situação Tributária. Da forma como o seu fornecedor, como o seu cliente classificou, isso tem uma reflexão imediata na tributação. Você vai identificar no CST, ele é composto por 3 dígitos. Primeiro dígito, origem nacional, e os 2 últimos dígitos, como está sendo tributado este produto. Eu citei aqui para vocês, certo? 0,10, 0,30, 0,60, 0,70. Então, por exemplo, 0,60, 0, origem nacional, 60, imposto pago anteriormente por substituição. Então, eu estou uma empresa aqui do Amapá, adquiri um produto que é substituição tributária, por exemplo, adquiri um cimento do Pará e vou revender aqui no estado do Amapá, para o consumidor final. Neste caso específico, quando eu vou dar entrada no meu estoque e for fazer essa venda, vou classificar no CST 060, que é imposto pago anteriormente por substituição, beleza? E o meu CFOP 5405, venda de mercadoria na condição de substituição tributária como contribuinte substituído. Então, essa classificação tributária no preenchimento da nota fiscal também é fundamental para identificar se esse produto é ou não substituição tributária, certo? E a última dica, gente, que eu quero trazer para você, um toque final na legislação. Lembra que eu me antecipei, falei aqui do Convênio 142 e falei do preenchimento da nota fiscal. Mas, gente, não adianta a gente só ler o Convênio 142 e ter o conhecimento do preenchimento da nota sem saber esses conceitos aqui. Esses conceitos são a base da substituição tributária. Por isso que eu vou relembrar aqui. Eu já, em vídeos anteriores aqui no canal do YouTube, no canal da J Soluções, já passei informações sobre esse tema, já foi um tema aqui bastante informado para todos vocês e estou relembrando, porque é fundamental. Se a gente não souber desses conceitos, a gente vai ter dificuldade, certo? Primeiro, o que é a substituição tributária, né? Todo mundo sabe que é uma forma de recolhimento de ICMS. Que forma é essa? É uma forma antecipada, né? Está presumindo um fato, né? Por isso que existe MVA, existe pauta, ou seja, o Estado identificou que é uma maneira de arrecadação tributária, né? E identificou que neste formato ele pode imediatamente receber a sua fatia do ICMS, certo? Então, o ICMS, substituição tributária, foi atribuído uma terceira pessoa, que no caso é o contribuinte substituto, para apurar e recolher em relação ao ICMS o imposto que posteriormente iria acontecer, né? Mas nesse caso, o Estado atribuiu a responsabilidade a essa terceira pessoa e assim calcula a substituição. Por exemplo, eu tenho aqui esse pincelzinho aqui e tenho meu fornecedor lá em São Paulo. Aí existe aqui um acordo que chama-se convênio ou protocolo entre o Amapá e São Paulo, dizendo fornecedor de São Paulo, toda vez que você mandar esse pincel aqui para o Amapá, eu que vou revender aqui para o consumidor final, já me paga calcula o ICMS antecipado e paga logo aqui para o Estado, certo? E quando eu for receber, colocar no meu estoque esse pincel e revender, já foi pago anteriormente, ou seja, o governo atribuiu a essa terceira pessoa a apuração e o imposto que é meu, certo? Que é contribuinte substituído. Então, de maneira você tem que entender esse conceito, certo? Lembrando que não existe só a substituição tributária em operações interestaduais. Pode existir em operação interna, tá? Então, São Paulo tem a indústria, distribuidor, o varejo, até chegar ao consumidor final, é uma operação toda interna. Então, pode também existir cálculo de substituição tributária em operações no próprio Estado, certo? Outra questão, convênios, protocolos, decretos estaduais. Eu até citei o exemplo aqui na dica 1, convênio 142. Gente, esses conceitos aqui
são os conceitos principais que tratam deste tema, tá? Eu citei o convênio 142 porque é regra geral, disciplina de maneira geral. Qual é a diferença de protocolo para convênio? Convênio, o próprio nome diz, todos os estados da federação adotaram aquela normativa, ou seja, todos os estados da federação adotaram o convênio 142, certo? Existe o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, onde tem os fiscos de todos os estados que aplicam as políticas relacionadas ao ICMS, certo? Então, o convênio 142, regra geral da substituição tributária. E existe o protocolo, que são acordos firmados entre os estados, acordos unilaterais. Então, por exemplo, o estado de São Paulo firmou um acordo com o estado do Amapá. Isso é um protocolo, olha. Protocolo tal da mercadoria determinando que o envio dessa mercadoria é cobrado por substituição tributária, beleza? Então, também é um acordo, só que um acordo unilateral. E os decretos estaduais são em seus regulamentos. Cada estado tem o seu regulamento do ICMS, tem os seus anexos, estabelecendo as normativas também da substituição tributária, beleza? E outro ponto importante, gente, que eu sempre falo aqui quando eu converso com minha equipe do setor fiscal, quando eu converso com meus clientes, quando eu converso com os fornecedores, toda e qualquer mercadoria você tem que saber o estado de origem e destino, certo? Por que o estado de origem e destino? Imagine só, uma indústria em São Paulo vende para todo o Brasil, certo? Os 27 estados da federação. Albert, eu vendo para o Amapá, eu vendo para o Pará, vendo para Recife, vendo para todos os estados da federação. Então, eu sou do setor fiscal aqui da indústria de São Paulo. Eu tenho que conhecer a legislação do estado de destino? Sim, tem. Certo, gente? Tem. Por isso que eu perguntei qual é o estado de origem da mercadoria e qual é o estado de destino. Porque, lembrando, a substituição tributária, você vai consultar a legislação de destino para calcular aquele produto. Lembra que foi atribuído à terceira pessoa? Então, pode ser que no estado de destino, aquela canetinha não tenha protocolo e não seja substituição tributária. Pode ser que essa canetinha, naquele estado de destino, seja isenta. Pode ser que tenha redução da base de cálculo. Enfim, pode ter infinidade de situações. Então, estado de origem e destino é uma pergunta fundamental que você tem que fazer no momento que você for adquirir esta mercadoria, porque isso vai identificar se é ou não substituição tributária. Tá certo? Aí eu cito aqui mais duas questões para a gente encerrar nossa última dica, que é contribuinte substituto, contribuinte substituído. Eu já falei isso aqui neste vídeo, em outros vídeos. Substituto é o fornecedor, é quem está calculando a substituição. E substituído é quem está recebendo a operação, ou seja, o imposto que é meu, certo? Eu aqui, cliente aqui do Amapá, quando compro dessa mercadoria lá de São Paulo, essa terceira pessoa, que é o substituto, me substituiu na apuração e recolhimento do imposto. E eu sou substituído. Como uma partida de futebol, né? Eu estou saindo da partida e outra pessoa aí está entrando no meu lugar. Então, mais ou menos isso, gente. Então, foi atribuído essa responsabilidade. Então, isso aqui é fundamental, você entender esses conceitos, certo? E, logicamente, vinculado a isso, o estado signatário e não signatário. Legal, isso aqui é um conceito importantíssimo para identificar se o produto é ST ou não, tá? Então, por exemplo, você tem aqui convênios e protocolos. Se existir um convênio, se existir um protocolo, um acordo firmado, se essa canetinha aqui de São Paulo para Amapá é substituição tributária, ele está dizendo que é um estado signatário daquele protocolo, ou seja, existe um acordo daquele protocolo. Então, automaticamente, se existe um acordo, esse fornecedor de São Paulo, quando manda a mercadoria para o Amapá, ele tem que calcular a substituição tributária, certo? Para o contribuinte substituído, para eu aqui no Amapá, certo? Porque existe um protocolo, porque ele é um estado signatário deste protocolo, beleza? Agora, não signatário é quando não existe acordo entre aquele estado de origem e destino, ou seja, existe a previsão legal, por exemplo, no 142 da substituição tributária daquele produto,
mas não existe um acordo entre aqueles estados determinando que seja feito o recolhimento antecipado. Então o fornecedor ele não é obrigado, se não signatário é não obrigado. Porém, todavia, tem esse detalhe aqui, o nosso último detalhe, que na legislação aí dos estados, em geral, no próprio convênio 142, ele determina as regras aplicáveis à substituição tributária e antecipação tributária. Então, assim, ele deixa de ser substituição, mas passa a ser antecipação tributária, ou seja, o fisco do estado passa a cobrar na entrada junto ao estado de destino desta mercadoria, certo? Aí, lógico, você tem que consultar a legislação do seu estado de destino para ver como é que funciona a apuração e recolhimento. No caso aqui do Amapá, você informa as antecipações de estados não signatários no SPED e aí você informa lá as nota a nota para recolher junto ao SPED fiscal, beleza? O SPED FD. Gente, essas 3 dicas são valiosas para você identificar se o produto é substituição tributária ou não. Mas lógico, para quem trabalha com muitos produtos, muitas empresas, mais uma dica valiosa. Eu preciso gravar isso todo de cabeça. É muito difícil. Se você tiver essa capacidade, legal. Com o passar do tempo, você vai criando, sim, uma intimidade com muitos desses produtos e sabendo mais ou menos como é que está sendo a tributação. Mas a gente sabe, quem trabalha com muitos itens, muitas legislações, você tem que ter, sim, um software para lhe ajudar, certo? Existem diversos softwares no mercado, existem diversas consultas no mercado, certo? Posso citar aqui, inclusive, um parceiro nosso aqui, certo? Muito bom o sistema Tributei, que também auxilia bastante, certo? E também, gente, uma coisa importante, pesquisa pública. Pesquisa pública, tem os convênios e protocolos. Acesse o site do Confaz, tem lá todos esses convênios e protocolos, certo? Outra questão é a questão do site do Fisco do Estado. Então, por exemplo, o Fisco do Amapá, ele tem o seu site, certo? E lá está determinando o cálculo da substituição tributária, tem a lista de produtos, tem uma aba específica no site do Amapá de substituição tributária. Então, também você pode acessar lá e ter mais informações. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço e a gente se vê.